Senhoras e senhores, saudações. Professor Tales aqui mais uma vez. E de volta com o digníssimo professor Rob. Salve, Rob. Olá, todo mundo. E Muito prazer estar professor de Trindade volta. também. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Ô, Rob, seja bem-vindo, viu? Saudades da Vossa Senhoria. Pô, faz tempo que nos juntamos nós três aqui, hein? Faz Com tempo. certeza. Foi o primeiro e agora esse. Acho que são 20 vídeos, mais ou menos. Tem, né? Esse é o 20º? Esse é o 20º. E olha que legal. Agora, você está vendo que temos uma roupagem diferente aqui. Tá tudo Então, diferente, mudado, muito mais... agradecimentos eternos à produtora Leoa Filmes, que deu essa melhorada no projeto. Aí. Seja bem-vindo ao time aí, viu, Leoa Filmes? Muito obrigado. Isso aí. Sucesso para todos. E aí, bom, já que temos aqui um novo estilo, uma nova... Como é que é o termo? Roupagem? Design? Temos uma nova roupagem, uma nova identidade, aquela coisa toda. A ideia aqui, a gente começa aqui agora uma série de vídeos falando de como é que as questões de matemática podem aparecer na sua prova de vestibular envolvendo a área da saúde. Porque muito se pergunta atualmente de como é que pode cair uma questão que envolve Covid ou qualquer coisa do tipo numa prova de matemática. E acho que era bom a gente começar já deixando claro que essas coisas já aparecem. Não é de agora, né? Há muito tempo sempre apareceu coisa envolvendo. Nunca caiu isso antes. Ó, calma lá, isso cai com frequência. Claro, a gente pode mudar o contexto aqui, aquela coisa toda, mas o eixo monotório é o mesmo. Basicamente muda a doença, né? Ou muda o efeito do que ela vai fazer, mas enfim. Então, aí às vezes ele fala de bactéria, às vezes fala de vírus. Aí vai falar de H1N1, vai falar de gripe, vai falar do Covid. É isso que você falou. Chikungunya, Zika, tanto material para eles falarem, né, meu? Então a gente começa agora uma série de vídeos falando um pouco sobre isso, de como é que as questões de matemática podem cair envolvendo a área da saúde. E é legal porque tem isso aí em todos os assuntos, né? Tem isso em geometria, em probabilidade, sabe, em álgebra, análise gráfica, funções, progressão. É impressionante como dá para... Acho que não teve nenhum assunto que a gente procurou e não achou, né? Quer uma questão que envolve sistema linear? Tem. Quer uma questão que envolve? Tem. Então, é isso. Porcentagem, tem tudo, né? É um assunto que... Tem uns que aparecem muito, tipo, mais além da conta. Agora, todos apareceram de alguma forma. Até geometria plana, que o pessoal fala assim, de geometria plana, geometria analítica, ele coloca a matemática, vamos lá, onde ele quiser. Exatamente. Lembrando que o primeiro que a gente fez, nós abordamos uma questão sobre isso. Uma belíssima questão. Se não viu ainda, vale a pena, porque era uma questão que falava exatamente sobre a Covid. Aquela questão era legal, porque inclusive falava do isolamento, esses fatores de isolamento. Para quem não viu aquele lá, tem que ver. Porque, olha... a importância que você tinha de você ficar em casa, né? Basicamente, né? Exatamente. O número de pessoas que você entra em contato é uma questão muito elegante, muito bacana mesmo. Bom, então, para começar essa série de vídeos, fazer uma questão de uma faculdade que é famosa na área, que é a Unifesp. Vamos lá. A Unifesp, que a propósito, né, ela costuma colocar questões que têm a ver com saúde, né, dentro da matemática, da física, da química e etc. Né? A Unifesp, a prova do Einstein tem essa característica também, né? Sim, exatamente. Bom, vamos lá. Quem vai se voluntariar para ler essa questão para nós outros? Já que o professor Rob tem 20 vídeos, não aparece por aqui, né, não mostra essa sua face maravilhosa para a gente, eu vou fazer a questão de que ele leia para a gente, por favor, né, Rob? Obrigado, viu? Olha, a Unicef fala o seguinte: em um experimento, uma população inicial de 100 bactérias dobra a cada 3 horas. Sendo Y o número de bactérias após X horas, segue que Y é 100 vezes 2 elevado a X sobre 3. E ele vai fazer duas perguntas. A primeira, depois de um certo número de horas, a partir do início do experimento, a população de bactérias atingiu, e aí tem 1.677.721.600. Calcule esse número de horas. E ele dá ali uma informação que depois nós vamos fazer um comentário, né? Ele dá aqui 1.677.721.600,
é 256 elevado ao cubo. E no item B ele fala, sabe-se que da 45ª para a 48ª hora, o número de bactérias aumentou de 100 vezes 2 elevado a K. Calcule o valor de K. Que eu queria que já discutisse, ele deu aí essa expressão. Sempre é dado? Não necessariamente, né? Na maioria das vezes eu diria que ele não dá essa informação, né? Isso é uma informação bastante pertinente, né? Que é a modelagem do problema em si, e o que facilita, de uma forma ou de outra, a resolução, principalmente do item A, né? Enfim, só que não é sempre dado, né? Isso precisa tomar esse cuidado, ter a habilidade de conseguir modelar matematicamente esse tipo de problema, né? Aquela parte de modelagem exponencial, né, Thales? Então, de fato, quando ele fala, dá para a gente essas informações, a coisa tende a ser mais fácil. A gente não precisa ficar descobrindo. Por exemplo, o último vídeo que a gente lançou, que Trindade e eu discutimos aqui uma questãozinha, a gente teve que construir a função quadrática para daí responder o exercício. E aqui ele já está dando isso para a gente de maneira mais simples. Sim. Embora ele tenha sido bem claro, né? A população inicial de 100 bactérias dobra a cada 3 horas, ou seja, modelagem exponencial de base 2, o x sobre 3 ali é porque x é o número total de horas, a cada 3 horas, né? E o 100 que é o inicial. Mas legal, né? É legal. Vamos lá? Vamos lá. Bom, no item A, então, ele pergunta, né, depois de um certo número de horas, a partir do início do experimento, a população de bactérias atingiu esse número aí, que é de 1 trilhão. Na verdade, tem uma informaçãozinha que não está correta. Eu gostaria que o Thales comentasse isso aí, né, agora. Eu lembro que a gente, quando estava fazendo a prova, para soltar para os alunos o gabarito, me chamou a atenção isso porque tinha uma potência de 6 terminando em 0. E nessa hora você já fala assim, mano, é impossível. A gente sabe disso. Você, 6 vezes 6, 36 vezes 6. No final, a unidade vai ser sempre 6, não tem conversa. Como é que pode estar terminando em 0? Tem algum problema acontecendo aí. E aí, bom, vamos fazer as contas de fato. E a gente percebe, ao fazer as contas, que, na verdade, esses 2 zeros aqui, ele copiou da informação original, mas eles não deveriam estar aqui. Sim. Bom, o que é interessante é que provavelmente, né, na hora da prova, que os alunos estavam lá fazendo a prova, provavelmente o fiscal da prova ele deve ter feito essa correção. É o que se espera, né? Se alguém percebeu imediatamente esse equívoco, esse erro, então provavelmente ele deve ter feito essa correção de se cortar os 2 zeros. Geralmente, quando se tem algum erro na prova, na impressão da gráfica, eles entregam uma folhinha à parte com a correção também. Isso já havia acontecido na FUVEST a propósito, né? Agora, enfim, não se sabe. Então, e mesmo se não fizeram, vamos lembrar que isso aqui é uma questão dissertativa. Sim. Aí tá, mas tem aluno que percebeu que a informação chegou, teve sala que o fiscal não avisou, pode acontecer 1000 coisas. É uma prova dissertativa. Eles vão ter que avaliar as duas situações, os 2 cenários, para quem fez com os 2 zeros e para quem não fez. Porque senão alguém seria prejudicado e a ideia não é essa. E a Unifesp tem critério de correção muito bom em relação a isso. Né? Bom, então acho que a gente pode fazer a questão de fato, né? Vamos lá, né? Vamos lá, então. E aí, como é que a gente começa isso aí? Trindade? Bom, já que ele te deu a expressão, né, do número de bactérias após aí X horas, no caso, né, no caso a cada 3 horas, eu igualaria essa função, né, y igual a 100 vezes 2 elevado a x sobre 3, ao número que ele te deu aí, né, a informação que ele te deu. Agora eu vou fazer um questionamento bastante importante. E aí, a gente vai usar os 2 zeros ou não? Não, vamos fazer 100. Vamos, né? Vamos fazer 100 e os 2 zeros, né? Por favor. Vamos lá. Então, substituindo o valor, como você sugeriu, eu vou trocar esse y por 1.677.721.600, e eu quero que isso seja igual a 100 vezes 2 elevado a x sobre 3. Certo.
E aí é fato, né, que como a gente está aqui, já dá para cortar esses 2 zeros aqui, o que facilita a nossa vida, Não porque depende, né? porque esse termo aqui, admitindo que a gente fez a correção, e de fato aqui fizemos, Sim, a gente pode trocar isso daqui tudo por 256 ao cubo. acabou. e é igual a 2 elevado a x sobre 3. Ficou melhor a expressão. Sim, 256 é um número bem bacana, né? Principalmente porque aí é uma potência de 2, né? Vale destacar que esse 256 é 2 elevado a 8, certo? 2 elevado a 8. Perfeito. Vamos substituir e aplicar aquela propriedade de potência, né? Potência de potência, um assunto aí do ensino fundamental bastante importante, que se o aluno tem bastante dificuldade em logaritmos, ela basicamente surge daí, né? Como é importante propriedade de potência. Né? Exatamente. Eu sempre brinco que para saber logo antes de mais nada tem que ser íntimo das propriedades de potência, senão nem entendo. Exatamente. 2 elevado a x sobre 3. Bom, tá bom, fizemos uma propriedade. E agora? Bom, você tem Famosa igualdade entre duas potências de mesma base. Exato. Você tem duas potências iguais, é só igualar os nossos queridos expoentes aí, né? X igual a 72 horas. Aí, lembrar sempre de responder o que foi perguntado, né? A pergunta é depois de um certo número de horas, a partir do início do experimento, a população de bactérias atingiu isso. Qual é esse número de horas? O X representava para a gente o quê? Exatamente isso, né? Exatamente o número de horas, né? Então, já está respondido o problema. Olha que alegria. Sim. Quem A já era. Em A, tranquilão. Tá bom, então, vamos para o item B, então, né? Sim. Ele fala o seguinte: sabe-se que da 45ª para a 48ª hora, o número de bactérias aumentou de 100 vezes 2 elevado a K. Calcule o valor de K. Ou seja, se eu pegar o número de bactérias depois da 48ª e menos o da 45ª, dá exatamente quanto aumentou. Então, o que eu teria? Na 48ª hora, seria 100 vezes 2 elevado a 48 sobre 3, né? Isso, então, só que para deixar escrito o que você falou, para a galera entender, então, você falou que era para... Bom, a gente vai trocar por 48 Perfeito. e ver quanto era nisso, e depois ver quanto era quando era 45. Essa E é a diferença conta que estava falando, né? da K. Isso tem que ser igual a 100 vezes 2 elevado a K. Bonito. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Y 48 vai ser 100 vezes 2 elevado a 48 terços, menos 100 vezes 2 elevado a 45 terços. 100 vezes 2 elevado a K. Podemos já querendo simplificar tudo por 3, né? Por 100, né? 100, né? Justo. Tem alegria aqui. 2 elevado a 48 terços, 2 elevado a 16, Menos 2 elevado a 15, 15. igual. 2 elevado a K. E Aquele aí tem... cuidado, né? Aquele cuidado bastante especial aí, né? Todo mundo aqui Que já corrigiu prova e cansou de ver gente errar por causa disso. Nossa, Exato. esse erro é muito básico, né? Acontece demais, né? Impressionante. Subir um balãozinho aqui agora e mostrar todos os erros possíveis que a pessoa pode cometer aí, né? 1 elevado a 16, 1 elevado a 15, enfim, 2 elevado a Acho 30. que a própria galera faz assim, é 2 a 16 menos 2 a 15, então é 2 a primeira. Porque... 2 a primeira, óbvio, claro, também tem todos os erros possíveis, né? Eu sempre costumo dizer para o aluno que nesse momento eu acho que é interessante ele utilizar o artifício da fatoração, viu, cara? De colocar o 2 elevado a 15 ali em evidência e ver o que vai rolar. Porque aí, pelo menos, ele não comete o equívoco aí, né, de aplicar alguma propriedade que não exista, basicamente, né? Então. O que é o 2 a 16? É o 2 a 15
Vezes 2. Vezes 2. E o que é o 2A15? É o 2A15 vezes... Excelente. Muito legal. Acabou, né? Acabou, né? Aí nós teremos 2 elevado a 15 igual a 2 elevado a k, né, Rob? Tá igual a 15. Tá igual a 15. Perfeito. E o que ele perguntou era o K. Tá igual a 15. E, assim, se a gente for olhar um pouco mais a fundo para essa questão, né, por mais que seja uma questão de exponencial, aquela coisa toda, e né, uma questão de exponencial, mas é muito importante que o cara tenha habilidade com as propriedades de potência, né, como que isso é importante, né, é incrível. O que foi cobrado realmente foi propriedade de potência, né? Então, vamos lá. Por uma questão dissertativa, numa prova da Unifesp, está aqui uma questão que não exige, não é nenhuma daquelas questões que fala assim, nossa, não sei nem como começar, o que eu faço, meu Deus. Não, questão bonita, questão boa, bem acessível. O aluno bem preparado, questão bem acessível. Eu costumo dizer que é uma questão justa, assim, o aluno que se preparou e aquela coisa toda, ele conseguiria fazer essa questão aí, não é uma questão nem impossível e também não é uma questão bobinha, né? Ele precisa saber alguma coisa, né? A gente, de novo, a sim. gente bateu o olho nisso e todo mundo já fala assim, ó, aqui toma cuidado, porque aqui tem os erros, tem o erro aqui, tem o erro aqui. Os erros são clássicos, tem que tomar só cuidado com esses pequenos detalhes. Isso aí. Bela questão, muito bom. Bom, sobre essa questão, então, mais algum parecer? Não, tá tranquilo. Uma bela questão mesmo, questão muito bem escolhida, muito interessante, que trabalha aí com exponencial, propriedade de potência. Às vezes o aluno bate o olho na exponencial e já começa a falar, nossa, vai recair em logaritmos isso, mas nem sempre, né? Nem sempre. Não só isso, né? Tem aquele número gigantesco, que você fala assim, mano, eu não sei nem ler esse número. É uma questão que tem aluno que, pelo tamanho da questão e os números, ele se assusta, né? À toa, né? Porque não era uma questão que a gente pudesse falar assim, putz, questão encrencada, não. Questão justa, justa. Beleza. Então, é isso aí. Acho que é isso, né? Para esse vídeo, tá bom por aqui. Valeu, Esperamos que tenham aproveitado. Mas não esquece, hein? Curta, compartilha. Não esquece disso tudo. Importante. É isso aí. Falou, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.